para mais um café com a liderança extrajudicial. Hoje a aula é sobre dizer não. Me diz aí, como que é para você dizer não para a sua equipe? Como que é você dizer não para a sua esposa e para o seu esposo? Como é você dizer não para os seus filhos? É difícil ou é fácil? Comenta aqui, quero saber. Mas a aula de hoje, então, a gente vai falar um pouco a respeito disso para ajudar a entender como que é dizer não e ser fiel a esse não, porque é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu quero expor, é essa decisão que eu quero tomar e que a minha consciência fique tranquila nesse posicionamento, porque são emoções que estão sendo trabalhadas internamente que às vezes me dificulta eu ter uma decisão e essa decisão é dizer não. Eu não quero, eu não posso, eu não vou decidir, você não vai, não vou lhe dar aumento, enfim. Qual a questão mais difícil aí para você que está me ouvindo nessa aula é dizer não? Qual desses exemplos? Ou outros que vocês tenham aí? Então, saber dizer não é ser fiel quanto ao que é essencial e o que é prioridade. O que é importante, o que é relevante, o que é essencial nesse momento? É eu me posicionar numa resposta dizendo não, ou é eu me posicionar atendendo a necessidade do outro e não atendendo a necessidade da empresa, ou do cartório, ou de qualquer outra organização. Então, nós temos que saber o que é essencial, o que é prioridade. O que nesse momento tem mais importância? O que nesse momento nós tomamos a decisão que faríamos primeiro? E quando isso fica muito claro na cabeça da gente, a gente consegue tomar uma decisão mais posicionada e ficar tranquilo com o que diz, né? E volto a dizer de novo, os nossos medos internos às vezes nos dificultam a tomar a melhor decisão. Então a sabedoria da vida consiste em eliminar aquilo que não é essencial. Porque às vezes a gente é multitarefas, né? Nós, mulheres, pelo menos somos mais multitarefas que os homens, né? Papel de mãe, papel de empresária, papel de colaboradora, papel de estudante, papel de amiga, papel de alguma atividade social que eu venha fazer, enfim, né? A nossa agenda assim é muito cheia e a gente fica fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas o que é essencial? O que é mais importante nesse momento? Eu ter um foco naquilo para gerar o resultado mais rápido para aquilo que eu venha buscar. Então, quando eu defino assim, ó, o que é essencial, nesse momento a prioridade é fazer isso, não importa nada o que vier, eu vou conseguir me posicionar dizendo não para todas as outras coisas e vou dizer sim para isso que é essencial. E quando isso vira um hábito, transforma a vida da gente, porque a gente consegue perceber que a gente iniciou uma atividade e concluiu, iniciou outra atividade e concluiu, iniciou outra atividade e concluiu, porque tudo a gente vai colocando como primeiro lugar, mas um na sequência do outro, né? Porque prioridade significa que eu vou fazer isso primeiro, mas não quer dizer que eu não vou fazer as outras coisas. Mas o que é primeiro? O que é essencial? Então eu faço isso primeiro e depois eu faço a segunda coisa que é essencial, depois eu faço a terceira coisa que é essencial, e quando eu vejo, eu já consegui fazer todas as atividades. E o nível de satisfação interno, ele aumenta consideravelmente. Então, eu defino aquilo que é essencial dentro da empresa, do cartório. Pensa comigo assim, às vezes vem um colaborador e quer tirar férias. E já estava definido uma escala de férias dentro do cartório. Lá no início do ano, no planejamento estratégico, a gente definiu
uma escala de férias para todo o ano. Quem vai tirar férias em janeiro, quem vai tirar férias em fevereiro, enfim. Daí chega um colaborador lá que estava definido tirar férias, sei lá, em maio e precisa tirar férias antes, né? Agora, no período de março. E olha, o movimento do cartório aumentou pós-carnaval, né? Março é um mês assim que aumenta consideravelmente as atividades. Mas eu fico com receio de dizer não para esse colaborador. Argumentar com ele que, infelizmente, já foi feita a escala para atender a necessidade do cartório. Porque se não tiver cartório, não tem salário para colaborador, correto? Não tem férias para colaborador, correto? E às vezes eu não consigo dizer esse não no momento da solicitação. E daí eu explico, né? Infelizmente é inviável, porque nós temos uma escala de férias, outras pessoas já vão tirar férias agora em março, e o volume do cartório aumenta muito em março, então impossível ficar sem a tua presença. Tu me entende? Daí aquele colaborador vem, solicita, e eu fico ali. Não digo não, não digo sim, não digo não, não digo sim. E daí ele continua insistindo. E daí ele começa a ficar desmotivado lá nas atividades dele. Porque ele não está sendo ouvido, porque não atendem a necessidade dele. Então, quando eu sou clara no meu posicionamento, as pessoas que estão negociando comigo entendem o motivo pelo qual eu estou tomando essa decisão. Que infelizmente não dá para tirar férias nesse momento. E se eu consigo comunicar isso corretamente, e a gente falou na aula passada a respeito de comunicação eficaz, a pessoa compreende isso e ela volta a trabalhar motivada. Ela volta para a sua atividade entendendo o motivo daquele não. Agora, se eu não sou claro, se eu não sou precisa, né, eu fico demorando para dar esse retorno, e quando chega muito perto da data, daí eu digo não, inviável, e daí a pessoa fica duplamente insatisfeita comigo. Ou senão, toda a equipe, se eu dou férias para ele, né, eu concordo com ele, digo assim, nossa, eu preciso tanto dele, ele é muito importante aqui no cartório, eu vou abrir uma exceção, vou dar férias para ele em março. Daí toda a equipe fica desmotivada, porque aumentou o serviço e eu ainda dei férias para mais um que não estava na escala. Então eu tenho que decidir qual a consequência que eu quero ter. E quando isso fica claro, o líder consegue se posicionar de uma forma mais efetiva. Então, o que nós combinamos? Lá no início do ano, todo mundo ficou sabendo, todo mundo ficou acordado. Infelizmente não dá. Por isso, por isso, por isso. Vocês percebem que quando a gente se posiciona dizendo não para aquilo que é prioridade, para aquilo que é essencial, para eu tomar a decisão dessa atividade que é essencial, nada que venha demandado, eu vou abrir mão disso. Só que é difícil, eu sei que é difícil, porque a gente está acostumado a pensar um pouco mais, não deixar a pessoa chateada, porque senão a pessoa não vai gostar mais de mim, ou ela pode pedir para sair do cartório, arrumar outro emprego. Só que daí vocês realmente estão deixando com que ela vá buscar essa nova alternativa, porque ela não tem confiança nas relações. E no momento que se fala abertamente, isso fica muito claro. E ela consegue perceber que está sendo honesto, está sendo direto, está olhando para o posicionamento dela, mas está olhando para o posicionamento do cartório. Então, se você não estabelecer o que é prioridade, o mundo define prioridades para você. Sabe o que é? Por exemplo, assim... não vou no médico, tá me doendo uma perna, eu tô machucada, e eu vou deixando. Daí eu vou sofrendo até lá, porque a dor ela me acompanha nesse período, só que chega uma hora que paralisa minha perna, não consigo andar mais, que a dor está insuportável. Eu não dei atenção na hora que eu precisava dar, porque aquilo naquele momento deveria ser uma prioridade. E eu não fiz.
Mesma coisa. Eu estou com um prazo alto dentro do cartório, ele está um pouquinho acima do tempo previsto legalmente e eu não estou olhando para isso, estou só reclamando, estou vendo outras coisas do cartório e daí, quando eu percebo, o prazo já está 30 dias, muito superior ao prazo previsto na lei. E daí eu tenho que parar e olhar para isso e botar isso como prioridade. Então, se eu não faço a coisa certa no momento certo, e são pequenas coisas, minúsculas coisas, eu deixo esse problema crescer e daí é muito mais difícil resolver. Então, quando eu coloco prioridade, mesmo ela sendo pequena, eu preciso atuar, eu preciso resolver aquela questão. Isso é um processo decisório. E eu trago também aqui as questões da fadiga decisória, né? Que quanto mais escolhas somos forçados a fazer, mais a qualidade das decisões se deteriora. Então, quanto mais eu me coloco em xeque, mais a decisão é difícil ser tomada. Então, quando eu tomo a decisão, tomo a iniciativa e coloco essa prioridade, fica muito mais fácil ter uma decisão mais assertiva e mais definitiva para quem está à volta. Me diz aí, você consegue tomar decisões assertivas na hora? Ou você acha um argumento, sai mais cedo do cartório, não passa lá perto daquele colega que quer uma resposta? Como que você faz aí? E daí, se você não é titular de cartório, você pode ser um líder setorial. E como é que é o líder setorial não enfrentando a decisão que precisa ser tomada? E você que é titular, está percebendo que o seu líder setorial está fazendo esse tipo de movimento? Não está definindo que é prioridade ser executado? Porque se ele não está trazendo o retorno do resultado do setor conforme ficou combinado, para e olha para isso. Porque alguma coisa lá não está funcionando. E daí esse líder provavelmente não está dizendo não para aquilo que ele precisava dizer. Está invertido os papéis, a equipe está coordenando e ele está só executando a demanda da equipe. Você tem líder setorial? Compartilhe aqui no grupo comigo. Quais os setores aí do cartório que você tem líder? Escreve aí para mim. E daí nós precisamos ter muito cuidado a respeito de alguns mitos, né? Que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, ter tudo, né? Eu posso ter todos os resultados em conjunto. Só que isso aí gera um estresse gigantesco. Tu até consegues ter bons resultados em todos os itens, mas se você não priorizar, você vai cansar, porque daí você vai estar em cima da equipe toda hora, porque isso não virou cultura, todo mundo está fazendo uma coisa, não está fazendo o combinado, não está fazendo aquilo que é prioridade naquele momento. Então isso demanda um desgaste da liderança muito grande para fazer com que o resultado final aconteça. Porque nós precisamos verificar lá que a satisfação dos usuários está muito boa, nosso tempo médio de atendimento está excelente, nosso tempo médio de entrega do serviço está excelente. Só que tem que estar esses pontos em nível de excelência sem causar um estresse interno, porque o nível de satisfação da equipe também precisa acontecer. E ela só acontece quando existe um vínculo de confiança forte e para a gente olhar para os fatos e não pessoalizar as decisões. E isso é uma cultura organizacional que precisa estar instalada aí no cartório. Então, para isso, nós devemos sempre definir o que é prioridade para a equipe fazer e o que não é prioridade para a equipe fazer.
Porque quantas vezes a gente chega lá, tem um monte de serviço para ser feito e a pessoa está arquivando o documento. Arquivar documento não é importante? É muito importante arquivar. Mas qual a prioridade nesse momento que nós estamos vivendo agora? É fazer o serviço andar. E isso é só um exemplo. Então, o que a equipe está fazendo nesse momento? Vale a pena, vem ao encontro daquilo que eu defini? Ou daquilo que o líder setorial definiu? Então, eu preciso estar checando essas informações. E eu estava fazendo uma aula esses dias e eles estavam falando muito essa questão de foco, né? Que a gente precisa ter foco naquilo que está fazendo. Então, quando eu inicio, eu já acabo. Agora, quando a gente pega e delega uma solicitação para algum colaborador e aquele colaborador não tem habilidade para fazer aquela atividade e ainda faz a atividade que ele normalmente faz e mais essa outra que ele não tem muita habilidade, então percebe que não tem foco? Eu estou querendo que ele aprenda algo, que ele se desenvolva em algo, mas ele não tem habilidade para isso, então ele demora muito mais tempo para aprender. Se eu fizer dessa forma, um estudo diz que a gente perde 16% da produtividade da equipe. E daí eu estou falando em um colaborador, agora você multiplica pela quantidade de colaboradores que você tem aí no cartório. Só por uma má decisão de querer que a pessoa faça várias atividades. E não que ela não possa fazer várias atividades, ela não pode fazer várias atividades ao mesmo tempo. O que nesse segundo é a prioridade? É isso, então pare e vai fazer isso. Simples assim. Agora faz uma coisa, daí levanta, vai lá fazer outra, senta. Só no trânsito a pessoa já perdeu tempo. Então, se você tem essa postura de gerar prioridade para a execução do trabalho, você tem facilidade de dizer não a hora que a pessoa quiser sair dessa atividade. Ou você mesmo quiser sair dessa atividade. Porque nós nos boicotamos também. Aquilo que é mais difícil para a gente executar, a gente dá uma enrolada. A gente vai no banheiro, a gente toma café, mas a gente não senta e foca. Porque é difícil fazer aquilo. E é esses 16% de perda de produtividade que eu falei. Então, quando eu faço algo que eu gosto, que eu domino, o processo é muito mais rápido. Tá, Denise? Tá querendo me dizer então que eu tenho que ter colaborador focado em cada uma das atividades e eles não vão aprender nada das outras atividades futuras. Só que eu não tenho demanda todo o tempo para ele fazer aquela única atividade. Óbvio que não. Eu estou dizendo que naquele momento ele tem que iniciar e acabar. Sobrou tempo? Aí sim ele pode ter um processo de aprendizado. E um processo de aprendizado que vai iniciar e acabar. Eu vou aprender a fazer isto primeiro. Vocês percebem? O que é prioridade no aprendizado nesse momento? É um ponto. É fazer uma análise de documento. É olhar o indicador real, olhar o indicador pessoal. Enfim, eu defino o que é prioridade para ele desenvolver no treinamento para a melhoria de capacitação de conhecimento. Então, até lá, também precisa ter prioridade. A pessoa não aprende tudo ao mesmo tempo. Nossa, no processo de consultoria, a gente chega no cartório e percebe isso. A gente não pode dizer tudo que vai fazer durante um ano, porque senão a pessoa se desestimula. É muitas coisas, não vou dar conta. Não é isso que nós vamos fazer agora. Depois é isso que nós vamos fazer agora. E assim a gente vai no processo de implementação, subindo a escadinha e chegando num resultado satisfatório no final do período. Então, precisamos eleger prioridades. E quando eu defino prioridade, eu tenho que dizer não para as outras coisas. E falar não com tranquilidade, sem receio de dizer não. Então, no fundo, muito do que fizemos não é exatamente essencial e importante. Seja inteligente ao decidir pelo sim. Fazer tudo não é produtivo.
Então, fazer tudo ao mesmo tempo não é produtivo. E daí vocês também vão ter uma percepção que qual momento é o momento de dizer sim. Isso não significa que vocês vão dizer não, 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 não para tudo. Até o dizer sim. É possível tirar férias em março? Sim, porque nós conseguimos organizar o setor, nós estamos com um prazo super baixo, a demanda não vai ser tão alta nesse período. Sim, pode tirar, pode antecipar férias. Então, olha só como fica muito mais fácil de lidar. Mas daí eu preciso me posicionar. Eu preciso tomar decisão. E o que mais nos demanda energia é quando nós não tomamos decisões. Quando a gente vai deixando, vai empurrando com a barriga, não quer fazer um enfrentamento, não chama o colega para esclarecer sobre aquele ponto. E vocês sabem que a gente convive com pessoas e precisa que as relações tenham uma comunicação fluida. Então, se não tiver, eu vou criando ruídos de comunicação que não me ajudam a definir o que é prioridade ser feito. Porque daí os egos estão medindo força para ver quem tem razão, em vez de olhar para aquilo que precisa ser feito primeiro. Então, façam um exercício aí do que vocês estão fazendo e atuando no dia a dia aí do cartório. Então, para ter foco, é preciso escapar para criar o foco. Escapar para explorar uma centena de questões de possibilidades. Olha que legal isso. Se eu tenho um planejamento, aonde que eu quero chegar? Qual o roteiro de atividades que eu preciso executar para esse planejamento acontecer no final de um período? Né? E pode ser o planejamento da semana, sem problema nenhum. Então, como que eu quero chegar no final da semana? E daí eu tenho um foco. Dentro desse foco, eu vou criar possibilidades de estar escapando desse foco. Eu acho uma reunião a mais para participar, eu vou atender o telefone, me convidam para viajar, eu vou viajar. E daí eu, titular, não faço aquilo que eu precisei fazer durante aquela semana. Eu fugi das minhas responsabilidades, eu escapei das minhas responsabilidades. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Isso tudo, tá tudo parado lá, que vocês vão ter que decidir de qualquer forma. E quando a gente não resolve um problema ou toma uma decisão na hora certa, sempre piora a atividade e ela vem mais pesada para eu tomar a decisão. Então, olha só como é importante o foco. Coloca na agenda. Hoje eu vou fazer isso primeiro. Depois eu vou fazer isso. Depois de terminar isso, vai fazer isso. Ok, Denise, tu quer que eu fique com a agenda cheia todo dia? Não. Tu vai dizer assim, ó, hoje, se eu fizer essa atividade e finalizar, é a única coisa que eu tenho prioridade para fazer no dia. Depois eu posso estar atendendo a demanda que veio. Mas isso eu vou iniciar e vou acabar. Foco. A minha equipe também. Eu preciso que ela inicie e acabe essa atividade. E é isso que ela vai fazer durante a semana. Se ela der conta disso, o tempo que sobrar, ela pode fazer outras coisas. Vocês percebem a diferença? Porque inicia e acaba. E a equipe também fica com uma sensação de realização. Que ela fez algo, que ela construiu algo, que ela está entregando algo pronto. E sempre é bom comemorar. Sempre é bom comemorar os resultados conquistados. Porque daí isso dá vida à equipe, dá valoração à equipe. Ela consegue perceber que ela avançou. Porque também tem muitos casos, que não é o tema de hoje, né? Mas a equipe consegue o resultado, o titular não elogia, não dá o retorno, parece que não fizeram mais que obrigação, e é verdade, deveriam ser, são pagos para isso, mas precisa ter o retorno, precisa ter o reconhecimento daquilo que foi feito, precisa valorar sim. Nós estamos falando de pessoas. Se fosse uma máquina, não teria problema nenhum, né?
a gente bota uma fórmula do Excel lá e daí sai o resultado já de uma multiplicação, de uma adição, de uma subtração. Eu não digo pro Excel, nossa, que legal, tu me deu o resultado da conta certa. Não preciso fazer isso, né? Mas para uma pessoa isso é importante. Tu conseguiu fazer certo. Tu conseguiu me ajudar no resultado. E eu preciso estar fortalecendo as relações. Quanto tempo você tem disponibilizado para dar uma escapadinha? Eu sei. Quanto tempo você disponibiliza do dia para dar uma escapadinha? Eu tenho que buscar meu filho na escola, eu tenho que ir no dentista, eu tenho que ir no médico. Quanto tempo? Faz uma conta aí para você ver. Quanto tempo você chegou no cartório e ficou focado numa atividade que iniciou e acabou? Olha que diferença isso faz. Quanto tempo você tem disponibilizado para avaliar as produtividades? Ou você chega no cartório e vai trabalhar com a demanda do dia e sai esgotado no final do dia? Você olhou o que é prioridade hoje para ser feito? Então tá, a prioridade é isso, depois a segunda prioridade é isso, depois a terceira prioridade é isso. Então eu vou fazer primeiro a 1, depois segundo a 2, terceiro a 3. Então eu olho para isso e executo. Ou a minha equipe executa. Isso é planejar, isso é avaliar a prioridade. Porque senão as coisas vão acontecendo sem você ter percepção. E daí é dinheiro botado no lixo, é tempo de vida das pessoas botado no lixo. É recursos que foram disponibilizados botados no lixo. Mas se cumpriu as 8 horas diárias do cartório aberto. As portas estavam abertas e depois fechou. E daí o que se fez durante essas 8 horas de trabalho? O que se produziu ali? Que resultado se teve ali? Mais uma pergunta. Quanto tempo você tem disponibilizado para avaliar todos os sims que você dá? Você tem que parar e olhar para tudo aquilo que você disse sim durante o dia. Será que foi uma decisão correta? E não estou dizendo que não possa dizer sim, mas será que todos os sims foram ditos no melhor momento? Ou eu precisava ter dito não em alguns momentos? Porque a gente sabe. Quando a gente tem que dizer não e a gente fica incomodado ali para satisfazer e daí a gente diz sim, mas a gente sabe que foi uma decisão errada. Nosso coração sabe. Sabe. E daí a gente faz de conta que não sabe. E daí a gente vai trabalhar com as consequências que aquilo vai gerar. Porque gera. E sempre nos atrapalha mais do que se eu tivesse dado uma resposta não naquele primeiro momento. Seriam 5 minutos de dor para dizer o não, né? A dor interna da gente, nossos medos atuantes. Seriam 5 minutos de dor, mas o resto do tempo fluido, resolvido, resolutivo. Agora, se eu não consigo dizer o não, eu fico ainda com uma dor interna durante semanas, meses e sofrendo a consequência daquela decisão, que é muito pior. Só que a gente acha que é difícil dizer não. Então faça um exercício. Faça um exercício. São 5 minutinhos de dor, mas eu vou fazer a coisa certa. Eu vou fazer aquilo que gera mais resultado para o cartório. Eu vou fazer aquilo que gera mais resultado para a maioria das pessoas que estão no cartório. Olha que diferente que faz. É outra conversa. Então, dizer não é ter uma postura essencialista.
é ver o que é essencial. Dizer sim a tudo é ter uma postura não essencialista. Eu não vejo o que é essencial. Eu não olho, ou melhor, né? Eu não olho para o que é essencial. Eu sei, mas não olho. E daí eu digo sim. Então vamos criar o exercício de analisar os sims que precisam ser ditos e os nãos que precisam ser ditos. E é 5 minutos de dor para o resto da vida, com um resultado melhor em relação a essa decisão. Então eu trago aqui para vocês, ó, peguem papel e caneta e anotem aí uma listinha. Vou dar para vocês algumas dicas. Anota aí. Toma um café, vou tomar um café enquanto vocês pegam papel e caneta. Olha só, faz aí uma coluna não essencialista e uma coluna essencialista. Então, vou dar algumas coisas aqui. Não essencialista acha que tudo é essencial. Escreve aí, primeiro ponto. O não essencialista, aquele que não prioriza, ele acha que tudo é essencial. Tudo é prioridade. Eu tenho que tomar café e falar ao mesmo tempo. Eu consigo fazer isso? Isso é uma postura não essencialista. Eu acho que posso. Só que com certeza, ou eu vou derramar café, ou eu vou me engasgar. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Outro item que o não essencialista faz, vê as oportunidades como iguais. Tudo tem o mesmo peso. Tudo tem o mesmo valor. Então ele não prioriza, por isso que ele faz tudo. E daí perde algumas oportunidades, porque não olhou para aquela como primeira para atuar. Você sabe aquela questão do time, né? Tem coisas que tem time. Se eu não fizer naquele segundo que eu percebi a oportunidade, eu perdi. O não essencialista também, ele diz assim, ó, eu tenho que fazer. Tudo é importante, ele diz. Então, diz sim, sem pensar direito. Sente-se sem controle. Olha só, ele diz sim para tudo, tudo é prioridade e ele fica sem controle. Óbvio, óbvio. Ele perde o controle da situação, porque tudo vira um caos, tudo aumenta em função daquele sim que ele disse. Sente-se exausto e sobrecarregado. Algo comum aí com você? Está se sentindo exausto? Está se sentindo sobrecarregado? É sinal que não está dando prioridade. Não está sendo essencial. Então vamos lá na segunda coluna. Essencialista. Acha que quase tudo é não essencial. Olha que legal. Ele acha que quase tudo não é essencial. É uma coisa só que é essencial naquele momento. Vê como poucas oportunidades vitais das muitas triviais. Então, tudo que aparece de possibilidades, ele escolhe uma para ser a prioridade dele. Assim, ele aproveita muito mais a oportunidade. Escolho fazer. Faço isso ou aquilo, eu escolho. É isso que eu quero. E daí eu digo não para outra coisa. E um não tranquilo. Olha só. Outro item, anota aí. Fazer o que realmente importa. O que importa nesse momento? Então é isso que eu vou fazer. Pensa para discernir o que realmente importa. Então ele pensou, ele analisou, ele checa as várias possibilidades e escolhe uma. Dizer não a tudo, exceto ao que é essencial. Aquilo que é essencial ele não vai dizer não, ele vai dizer sim. Anota aí. Tem foco e cuidado para fazer um ótimo trabalho. Focou. Eu vou executar muito bem aquela atividade. Eu não vou dispersar. E trago um exemplo aqui para vocês que, por exemplo, um escrevente. Ele está lá redigindo um ato, né? E daí chega alguém lá e dispersa ele. Ou ele tem que atender um usuário, ou tem que atender um telefone, ou tem que atender um colega. Dispersou. Na hora que ele volta, porque ele não disse não, né?
Ele não disse não para o colega, agora não posso, eu estou focado aqui, eu preciso terminar esse documento que eu iniciei. Daí, ele volta para fazer a atividade e daí ele tem que voltar desde o início, porque ele perdeu o fio da meada. Então, ele volta no documento todo. E daí, ele está sendo eficiente ou não? Só que você continua pagando a conta. O tempo dele foi usado. Então, por isso você, como líder extrajudicial, precisa perceber isso para fazer a escolha certa para a sua equipe. Né? Escrevente não tem que estar atendendo o usuário no momento que ele está redigindo o documento, ou que ele está analisando o documento, ou que ele está conferindo o documento. Então, cada coisa tem que estar no seu lugar. Ah, o usuário é prioridade, claro que é. É ele que banca a existência do cartório, né? Mas como que eu vou atender ele? Vou atender a necessidade dele, mas ao mesmo tempo eu vou dar prioridade para o meu escrevente e ficar focado lá. Eu tenho que achar uma alternativa. De repente, um escrevente só possa dar esse suporte, ou o líder do setor possa dar esse suporte para o usuário e deixar toda a equipe lá focada na elaboração de documentos. Quem sabe até meu prazo baixo. Quem sabe até a qualidade do meu serviço, né, fica eficiente. Quem sabe eu diminua a quantidade de erros. Quem sabe eu diminua o retrabalho. Olha o que o foco nos proporciona. Então, isso é ser essencial. E sente-se alegria na jornada. Olha que legal. Por que a pessoa sente alegria na jornada? Porque ela inicia e acaba, ela entrega algo. Ela consegue mostrar o resultado daquilo que ela fez. E a maioria das vezes nós, como líderes, atrapalhamos a nossa equipe nessa entrega. Porque a gente fica solicitando várias coisas ao mesmo tempo, dispersando a equipe. Então, vocês têm várias dicas aí. O que é não essencial e o que é essencial. Daí você olha aí para o seu dia a dia e vê o que pode utilizar com essa informação. Então, diga-me, o que você tem feito e planeja fazer para a sua vida única, fantástica e precisa? Me diz aí. Vou ler de novo. O que você tem feito e planeja fazer para a sua vida única, fantástica e preciosa? Me diz. Porque dizer não é sobre isso. Se eu digo não para aquilo que não é a prioridade, a minha vida fica única. Eu fico feliz, eu gero resultados fantásticos. É precioso o meu tempo. Isso é saber dizer não. E eu vou aproveitar aqui e vou dar uma dica para vocês de um livro que ele é muito legal, chama Essencialismo. A disciplina busca por menos. Então, quanto mais disciplina eu for, menos retrabalho eu tenho, eu consigo executar mais rápido, eu consigo gerar mais tempo para minha vida. E ele é um livro assim, que a gente inicia a ler e termina super rápido, porque a gente não para de ler. E ele dá muitas dicas para a gente colocar a nossa vida no trilho e ver o que é prioridade para ser feito agora. Tá bom? Eu acho que vocês vão gostar. Na Amazon tem. E terminamos mais uma aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Quero que vocês compartilhem aí o que vocês aprenderam, o que vocês aplicaram. Já tive vários retornos das outras aulas, né? Das pessoas já dando feedbacks, já conversando com a sua equipe. Muito legal assim esses retornos, porque a gente vê que essas aulas estão ajudando no dia a dia de vocês aí no cartório. E eu quero fazer um convite para vocês participarem do nosso congresso de liderança, gestão e inovação para cartórios extrajudiciais, que ocorrerá em São Paulo no dia 21, 22 e 23 de abril.
Esse congresso vai ser muito legal. A gente vai botar aqui o link no chat para vocês entrarem lá no site e verem todos os detalhes. Mas nós já batemos a quantidade de inscrição do nosso congresso do ano passado. Então estamos organizando com muito carinho, com muita inovação, com muitas coisas legais para a gente pensar junto no novo cenário dos cartórios extrajudiciais do país. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Enxerguem o cartório de vocês. É possível. A maior habilidade para o futuro é empatia. Essa é a palavra. Eu me colocar no lugar do outro. Eu entender por que o outro está fazendo aquilo. O resto é só ferramenta. Uma salva de palmas para todos aqueles cartórios que mandaram líderes para cá hoje.